mas em Portugal nós temos uma relativa facilidade de lidar com línguas, não só o inglês, não é? Porque, para vocês terem ideia, pelo menos na minha geração, nós não temos dublagens em Portugal, portanto nós temos contato direto com as línguas. Por exemplo, está a passar um filme, um seriado, é na língua e depois tem legenda. Portanto, Legal. para nós é muito normal identificar o som do inglês, do alemão, do francês. E na escola, nós temos desde a quinta série até a 11ª série inglês na escola, e a partir da 7ª série nós temos uma segunda língua. Portanto, em Portugal, normalmente temos o inglês, que é mais completo, e depois tem uma segunda língua que normalmente é entre o francês e o espanhol. Tá? Portanto, eu tive, no meu caso, eu acabei escolhendo francês. Portanto, ainda tenho ali uns pequenos toques de francês, que curiosamente depois fui cá no Canadá, não é? Que tem as duas línguas. Mas pronto, vim trabalhar para aqui. E depois em 2019 surgiu a oportunidade para uma empresa canadense. Antes disso, a minha área, eu tinha que ter digamos, intercâmbio com empresas internacionais, não é? Porque a área que eu trabalho, vários dos equipamentos são construídos tanto na Europa como nos Estados Unidos e no Canadá, portanto, tem que sempre mandar um e-mail, tem que falar, tem que fazer uma ligação. Ao início era um pouco mais difícil, eu entendia, não é? Mas era mais travado, aquela questão, não tinha a conversação do dia a dia. A gente aprende na escola ou a gramática e tudo isso, mas a conversação no dia a dia, eu lembro-me. É diferente. É diferente. Eu lembro-me que evolui bastante na época, que eu tinha vindo para cá em 2012 e aí era uma casa compartilhada e um inglês vivia connosco. Um britânico mesmo, é de Manchester. Era eu, um outro colega português e eu lembro-me que ele tentava falar português connosco e nós forçávamos o inglês com ele, para a gente aprender um com o outro na questão da conversação. Mas o inglês eu sempre teve presente. Aí, conforme foi evoluindo, em 2019 surgiu a oportunidade para trabalhar para o Canadá. Na realidade, eu até deveria, eu e a minha família devíamos ter mudado para o Canadá, mas surgiu o Covid pelo meio e a gente acabou ficando, não é? Mas o grande diferencial da empresa me ter aceito é porque eu falava inglês, não é? Me comunicava em inglês. E já conhecia os equipamentos, era uma empresa fabricante de um equipamento específico, o qual eu já tinha instalado, eu fui a primeira pessoa no Brasil a instalar aqui esse equipamento. E eu já conhecia a tecnologia e, como você falou, o Brasil tem essa dificuldade do inglês. Portanto, o inglês é uma barreira, assim, na minha área, não só no Brasil, como para a América Latina. Portanto, grande parte das empresas, elas têm que ter pessoas nativas. E uma das coisas, das barreiras das empresas internacionais para conseguir prosperar aqui, é a questão de romper a barreira linguística, que sempre foi um problema. E, portanto, o facto de eu falar português e falar o inglês, eu acabava sendo o facilitador. Sim. E aí a Covid surgiu, era para eu ir para o Canadá, acabei não indo, fica daí, tive a segunda filha, e aí passou um ano e meio até o visto ser desbloqueado, e quando veio, eu cheguei para o chefe e disse, olha, está mais útil eu ficar daqui do que estar aí. Aí depois, depois entretanto seu visto e mudo para lá. Mas o inglês realmente é um diferencial. Aí depois os caras pegaram que eu arranho um pouco de espanhol e já me botaram a fazer apresentações. Porque também depois tem aquela questão do profissionismo. Tem que ser muito fluente em inglês, tipo nativo. Tem que ser. Do que eu aprendi, o importante é comunicar.